Então, turminha, vamos lá para o nosso segundo vídeo, agora com o nosso novo conteúdo. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 6, As Cidades Têm História. Vamos ler esse poema. Leia o poema a seguir, escrito por uma aluna da Escola Pública de Cascavel, no estado do Paraná. Acompanhe. A serpente que prospera. Não se assuste com o nome de uma cobra perigosa. Cascavel é, na verdade, uma cidade maravilhosa. Há muitos anos, tropeiros por aqui passaram, às margens de um rio pernoitaram, e ao ouvir barulhos se assustaram. É a cobra a assustar. Então vejam, esse poema fala de uma cidade que fica localizada no estado do Paraná. Ela recebeu o nome de Cascavel. E esse nome Cascavel é o nome de uma serpente, né? De uma cobra. Certo? Então nós temos aí a fotografia da cidade de Cascavel, no estado do Paraná, em 1955. Vejam. Aqui, ó, deixa eu te mostrar a foto para vocês. Aí acompanha aí no livro. Olha aqui a foto. Observem, parecia um vilarejo, né? Casas de madeira, muitos animais, né? Poucas casas, né? Isso em 1995. O poema diz que tropeiros que passavam pela região pernoitavam perto de um rio. Por que eles escolheram esse local para passar a noite? Por que vocês acham que eles foram procurar logo um local, né, próximo ao rio? Porque provavelmente ali eles iriam utilizar a água, né, do rio para beber, para cozinhar, para tomar banho, né, lavar suas roupas, né, e dali também tirar o seu alimento, os peixes, né, dos peixes, né, eles poderiam pescar, né, já que eles iriam pernoitar por ali, né, eles não ficavam, né, fixos nas cidades, eles iam passando pelas cidades, né, os tropeiros. A cidade, deixa eu colocar um pouquinho para cima. A cidade onde você mora se localiza perto de um rio? Ilhéus, fica próximo a um rio? Sim, passa até um rio pela cidade, né? Então, nossa cidade, ela é banhada, né? Temos rio na nossa cidade e ela também é banhada pelo mar, né? Que privilégio nosso, hein? De onde vem a água utilizada em sua casa? Nós já estudamos isso em ciências, né? De onde vem a água? A água proveniente dos rios, né? Das nascentes dos rios, né? Ou então, nós podemos retirar também de poços, né? De lençóis freáticos, né? Aquela água que fica no subsolo, mas a água mesmo que vem encanada, né? Que vem pela empresa de água e saneamento, ela vem dos rios, né? Elas são captadas dos rios, certo? Então vamos lá, vamos dar início mesmo de fato, ali foi só uma introdução. Vamos lá ao assunto. As cidades e o comércio. Nós já sabemos, né? Que cidade e comércio, elas têm uma relação, né? Essa questão do comércio com as cidades, né? Nós estudamos a questão das migrações, que as pessoas saem do interior, né? Do estado, vão principalmente para as cidades maiores ou as capitais. E elas vão trabalhar principalmente no comércio, né? O comércio presta muitos serviços, né? Para a população das cidades. Vamos lá acompanhar. As primeiras cidades surgiram há milhares de anos em diversas partes do planeta. No início elas eram pequenas aldeias, mas aos poucos foram crescendo e se modificando. Os alimentos consumidos pelos moradores das cidades eram produzidos no campo, ao redor das cidades. Porém, quando elas cresceram, essa população deixou de ser suficiente para garantir a alimentação de todos. A solução encontrada foi comprar comida de outras regiões. Assim, o crescimento das primeiras cidades foi acompanhado pelo crescimento
do comércio. Então vejam, né, a grande relação, né, entre as cidades e o comércio. O comércio, vamos dizer assim, é quem mantém as cidades, né? É onde nós compramos os nossos alimentos, as nossas vestimentas, né? E tudo que nós precisamos no nosso dia a dia, né? Para a manutenção dos nossos lares, nós encontramos no comércio, né? Junto com as atividades comerciais. Então, vocês irão responder aí a primeira questão e a segunda. Vocês vão observar essas imagens, tá? Uma é uma ilustração francesa do século XV, representado na cena de um comércio. Aqui, ó, na França, tá vendo? E aqui um shopping center na cidade do Rio de Janeiro, tá? Essa foto aí é de 2016. E aí vocês vão comparar essas fotos e vão responder as questões a seguir, ok? Vamos lá para a página 112. Deixa eu colocar bem aqui no topo. Ao longo do tempo, os seres humanos criaram diversas maneiras de praticar o comércio, comprando e vendendo alimentos, roupas, objetos preciosos, ferramentas, armas e muitos outros produtos. O transporte desses produtos era feito em animais, como cavalos e camelos, e em embarcações que navegavam pelos rios e também pelos mares. Os caminhos utilizados para levar esses produtos de um lugar para outro eram chamados de rotas comerciais. Então, eram por onde passavam esses produtos, né? O tráfico desses produtos, né? Por onde eles trafegavam, por onde eles passavam, até chegar, né, do produtor ao comércio, né? Para os locais onde eles iriam ser comercializados, vendidos, né? As rotas comerciais foram ficando cada vez maiores e integraram diferentes partes da África, da Ásia e da Europa. Nós vamos ver já já no mapa abaixo. Isso possibilitou o surgimento de grandes cidades, onde os comerciantes criavam feiras e mercados para vender seus produtos. Além disso, as pessoas que viviam do comércio também se deslocavam para regiões distantes, levando seus hábitos e crenças. Por isso, o comércio facilitou o contato entre diferentes povos e culturas e ajudou as sociedades humanas a se desenvolver. Veja no mapa abaixo a área do Mar Mediterrâneo, situado entre a Europa, Ásia e a África, uma das mais importantes áreas de comércio do mundo há cerca de 2.000 anos. Então, nós temos aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos deixa eu mostrar para vocês aqui. A Europa, a África e a Ásia. Nós temos aqui em azul rotas comerciais marítimas. Então, eles navegavam, tá vendo? Faziam todo esse caminho aqui, ó, transportando os produtos. Eram rotas comerciais, só que pelo mar. Nós temos as rotas comerciais terrestres, pela terra, ó. Tá vendo? Eles andavam muito, caminhavam muito, tá vendo? E com essas andanças, essas caminhadas, eles iam fazendo essas trocas culturais, né? Porque eles se movimentavam muito, comprando, vendendo mercadorias, né? Fazendo essa troca aí, essa venda de produtos e essa troca cultural, certo? Então, eles rodaram toda essa região, né? Integrando 3 continentes, né? Continente europeu, parte do continente europeu, um pedaço da África e um pedaço também da Ásia. Então vejam, que importante, né? Não foi só um pedacinho, né, de um ou dentro só de um continente, eles integraram 3 continentes, né? Com essas rotas comerciais, certo? Vocês irão responder a primeira questão da página 113, tá bom? Somente a primeira questão. Vamos lá para o Saiba Mais.
O desenvolvimento do comércio deu origem a lugares destinados apenas às atividades de compra e venda de produtos. Exemplos disso são as feiras e os mercados medievais, que se tornaram importantes na Europa a partir do século VII. Desculpa, do século VII não, gente, do século XII. Acredita que a gente enxergou um V ali? Meu Deus, do século XII. Perdão. E alguns deles existem até hoje. Vamos conhecer mais sobre isso? Na Europa medieval, havia um grande número de feiras, algumas especialmente antigas ou famosas, como as de Saint-Denis e as de Champagne, ambas na França, onde eram negociados no século XII os tecidos vendidos pelos mercados flamencos e italianos por toda a Europa. Os mercados podiam ser construídos sobre uma edificação coberta e eram suas lojas ou bancas que abasteciam a população das cidades. Como nos dias de hoje, as lojas, que muitas vezes tinham um letreiro, estavam localizadas no térreo das casas da cidade, ao longo das ruas. Além do cômodo onde ocorriam as vendas, às vezes havia uma adega, uma despensa ou um pequeno pátio onde eram guardadas as mercadorias. As maiores ficavam estocadas em depósitos ou em embarcadouros, ou em desembarcadouros. Vejam, então essa estrutura do comércio que nós temos hoje é herança lá da Europa medieval, né? Do comércio onde existia, e pensem, eram bancas, né? Onde os produtos ficavam ali expostos, né? Alguns eram em alguns cômodos da casa, né? Na parte térrea, na parte de baixo da casa, né? Onde ali eram expostas as mercadorias, quer dizer, parecem com as lojas de hoje, né? As bancas parecem o quê? Com as feiras, né? Ou então com aquelas lojinhas que tem umas banquinhas mais expostas. Então, vejam, a estrutura do comércio de hoje é a herança lá do comércio europeu, lá do século XII, certo? Então, nós temos aqui duas palavras em destaque, né? Flamingo, mercador, que vinha de uma região mais ao norte do mar Mediterrâneo, onde hoje é a Holanda. Então, são as pessoas originárias dessa localidade. E a adega, tipo de despensa geralmente no porão das casas, onde se guardam bebidas. Essa é uma adega, certo? E eles guardavam as mercadorias, certo? Vamos lá para a página 114. Muitos comerciantes enriqueceram e começaram a buscar novos produtos em regiões mais distantes do planeta para expandir seus negócios. Então, eles foram enriquecendo e procuraram, né, novas rotas, procuraram outros lugares para expandir, né, o seu comércio, os seus negócios. Foi essa busca por novos produtos e novas rotas comerciais que levou os europeus a explorar e a conquistar outros lugares, inclusive a América. Muitos comerciantes ajudaram os reis europeus a montar grandes expedições marinhas para outros continentes, onde todos esperavam encontrar muitas riquezas. Por isso, o comércio contribuiu para o contato entre os povos de todo o planeta. No final do século XV, os europeus descobriram o caminho para a Ásia, contornando a África, e chegaram à América e à Índia. Lembram que a tia explicou, né? Que os índios receberam esse nome porque eles achavam que estavam chegando à Índia. Na verdade, eles erraram a rota e chegaram à América, né? Porque eles foram explorando, né? Novas rotas comerciais, eles queriam encontrar novas terras, né? Novas riquezas, né? E daí foram descobrindo e explorando
várias outras localidades, certo? Nos séculos seguintes, eles passaram a explorar e a vender produtos da América e a comercializar também com povos que vinham do interior da África e da Ásia. Opa, passou demais. Peraí, setinha, volta aqui, que a tia tá explicando. Aqui, gente, a tia tá aqui, ó. Interior da África e da Ásia. Hoje, o fluxo comercial internacional é intenso e ocorre entre várias regiões do planeta. Então, hoje não fica mais restrito, né? E hoje nós temos muitos meios, né, de transporte, meios de venda, né? Então, hoje se expandiu muito, é muito aberto o comércio, certo? Então, nós temos aqui, ó, gente, a África, tá vendo? Nós temos a Ásia, a Europa. Então, vejam, olha, as rotas comerciais, tá vendo? Todos aqui são caminhos percorridos, ó, pelos comerciantes de todo mundo, tá? Para a venda, compra e venda de produtos por todo o mundo, certo? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá a câmera. Então, vamos lá. Aqui. E vamos lá para a página 115. Essa página aqui a tia não vai deixar atividade para vocês, tá? Vamos lá, página 115. A cidade, presente e passado. Nas primeiras décadas de ocupação, os portugueses não criaram vilas nem cidades no Brasil. Elas só começaram a ser fundadas quando o rei de Portugal determinou a colonização do território. Então, logo quando eles chegaram aqui, eles vieram conhecer, quer dizer, na verdade chegaram enganados, né? Lembra que a tia contou? E aí eles perceberam, né, que tinha uma grande possibilidade de colonização, de exploração das terras, né, das terras brasileiras. Então, mas eles não chegaram, assim, logo assim, dispostos, né, já determinados a colonizar a terra. Primeiro eles exploraram, né, tentaram escravizar os índios, né, que a tia contou que foi muito difícil, né, mas eles exploraram bastante, mas aí até que o rei de Portugal determinou que agora essa nova região explorada por eles, esse novo território seria colonizado. Viriam pessoas de Portugal para morar no Brasil, né? Começar a transformar essa nova terra, certo? Então, o que é colonização? Aqui vem explicando, ó. Processo em que um povo ocupa e povoa determinada região. Em muitos casos, a colonização envolve a dominação ou a expulsão dos povos nativos. Lembra? Morreram muitos índios, né? Porque os índios rebeldes, eles não queriam, né, ser escravizados, né? E aí ocorreram muitos conflitos, né? E morreram muitos índios, né? Por conta dessa questão da exploração, né, dos portugueses aqui no Brasil. Então, a primeira vila do Brasil foi São Vicente, fundada no litoral do atual estado de São Paulo, em 1532. Observem as imagens a seguir. Então, vejam, não existia nem essa questão de divisão do Brasil em estados, né? Onde hoje é o estado de São Paulo, né, porque fica numa região litorânea, lembra que a tia explicou? Que eles ocuparam primeiro a faixa litorânea, né, porque eles chegavam pelo mar. Então, eles fundaram uma pequena vila, né, chamada São Vicente, né, que hoje é uma cidade, a cidade de São Vicente, que fica localizada no estado de São Paulo, certo? E isso ocorreu em 1532. Aí nós temos aqui, né, nessa imagem, vista de São Vicente, município do estado de São Paulo. Essa foto é de 2015, vejam, tem uma baía aqui, tá vendo? Né? É uma praia, ó, certo? Banhada pelo mar, certo? E aqui, ó, há uma ilustração, uma pintura, né, um quadro aqui, ó,
Fundação de São Vicente. Pintura de Benedito Calixto, feita em 1900. Esta representação foi feita cerca de 400 anos depois da fundação da vila. Então, depois de 400 anos que a vila havia sido fundada, eles fizeram essa ilustração, né? Provavelmente de como teria sido, né, a ocupação e a fundação dessa vila, certo? Deixa eu te olhar aqui na página 115. Vamos lá para a página 116. Após a fundação de São Vicente, outros povoados e vilas foram criados. As vilas se formaram primeiro no litoral, a maioria perto de fortes construídos pelos portugueses para combater o contrabando e as incursões de outros povos na costa brasileira. As vilas também serviam para exportar os produtos, principalmente o açúcar, e receber mercadorias que vinham da Europa. Vilas como Olinda, em Pernambuco, e várias outras se formaram no litoral. Mais tarde apareceram vilas no interior, com deslocamento de atividades econômicas da colônia para estas áreas. Então vejam, quem aqui conhece Salvador? Quem foi a Salvador, né? Salvador tem muitos fortes. Por quê? Salvador é litorâneo, né? É uma cidade litorânea e foi ocupada, né? Logo de início, né? Pelos portugueses, assim como a Porto Seguro, né? Aqui na Bahia. Mas eu vou falar de Salvador porque eles têm muitos fortes, né? Quem conhece Salvador, quem vai fazer turismo, passear por Salvador, vocês vão perceber, né? Quem foi também a Recife, em Pernambuco, né? Quem conhece Olinda já deve ter visto lá também a construção de fortes, né? Que eram barreiras, né? Grandes barreiras, muralhas que eles faziam para proteger, né? Dos piratas, né? Dos contrabandistas, né? Eles vinham para tomar aquela região, para roubar mercadorias, certo? Então era como se fosse uma proteção forte, certo? Vocês irão responder na página de 116, tem atividade para vocês, tá? Na agenda tem tudo especificadozinho, né? Tudo, as questões que vocês devem responder, certo? Vamos lá para a página 117. No Brasil e em todo o mundo, são vários os motivos para a criação de um povoamento ou de uma cidade. Então, existem vários motivos, né? Para que uma região seja povoada, para que seja criada uma cidade. Veja no mapa abaixo quais atividades deram origem a algumas cidades do Brasil. Então, vejam, as cidades foram surgindo por quê? Por quais motivos? Então, vamos observar aqui esse mapa. Esse mapa aqui, ó, Brasil, origem das cidades. Então, nós temos aqui todos os estados. E observem que nós temos um destaque para toda essa região aqui, ó, a região litorânea, tá vendo? Olha aqui, ó, legenda aqui, então nós temos um destaque. Tem aqui? Tem, mais para a região norte, centro-oeste, mas observem que a incidência maior é na região litorânea, tá vendo? Do norte, nordeste ao sul do Brasil. Então vamos ver aqui. Bolinhas vermelhas, aldeamento indígena. Ó, nós temos aqui na Bahia, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos aqui na região sul. Arraial de mineração. Então, cidades que surgiram a partir da atividade de mineração. Então, nós temos aqui na região sudeste, na região centro-oeste. Assentamento de imigrantes. Então, chegada de imigrantes nessas bolinhas lilás. Vejam, ó, mais aqui nessa região centro-oeste também, tá vendo? Loteamentos, foram divididos partes, né, do território
Então, nós temos aqui também mais incidência na região centro-oeste. Cidade planejada, nós temos Tocantins, Brasília, tem aqui Belo Horizonte e Minas Gerais, tá vendo? Tem outras, tá? Mas essas são as principais. Estação de saúde. Então, nós temos aqui, ó, Campos do Jordão. Tem alguma outra aqui, gente? Bom, por enquanto tem Campos do Jordão, a principal. Quando tem pouquinho assim que eles colocam a principal, né? Fazenda de gados, ó, criação de gados. Então, nós temos também, principalmente aqui na região sudeste, posto militar. São quadradinhos verdes também, principalmente aqui, ó. Aqui, ó, Mato Grosso, tá vendo? Região de fronteira, ó. Capela, aqui, ó, em Aparecida, né? Que é muito conhecido no estado de São Paulo. Bom Jesus da Lapa, né? Onde tem as principais igrejas, onde tem, né, aquelas grandes procissões, né? Os peregrinos, né? Estação de trem, onde há muitas ferrovias. Então, nós temos aqui também, principalmente na região sudeste, rancho de tropeiros, né? Por onde os tropeiros pousavam, né? Então, cidades que foram formadas a partir desse movimento dos tropeiros. Então, nós temos aqui também no Mato Grosso. Estação do trem nós temos aqui. E portos, né? O porto. Então, porto, ele vai estar em toda essa região aqui litorânea, certo? Principalmente aqui, ó, Rio e São Paulo, tá? Porto de Santos, né? Que é muito conhecido. Porto muito famoso. E aqui, vocês irão observar as questões, né? O mapa acima e a sua legenda. E aí vocês irão responder aqui essa questão, certo? Então, hoje nós paramos por aqui. Vamos parar na página 117, né? Onde fala sobre a questão da cidade, o presente e o passado das cidades, né? O que o passado vem trazendo para a formação da cidade, o desenvolvimento das cidades. Então, respondam às atividades, observem a agenda direitinho, né? Que a tia separa as questões, quais são as letras que têm que ser respondidas, tá? Façam com atenção, com capricho. Qualquer dúvida, retorna o vídeo, tá bom? Leia a atividade com atenção, façam com bastante capricho, bem bonitinho. E na próxima semana nós faremos a correção dessa atividade, tá bom? Fiquem todos bem e um grande beijo da tia Pri. Até a próxima aula.